Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E essa é a nossa aula com correção de exercícios. Eu sei que tem muitos de vocês estudando para o concurso para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E como a banca que vai aplicar a prova é a VUNESP, eu vou corrigir com vocês questões da VUNESP para dar uma ajudinha para vocês. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva, deixe o like, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Vamos então para a nossa primeira questão, uma questão de morfologia. Veja só, leia o texto dos quadrinhos para responder à questão. Oi Chico, onde você vai com esse botão de rosa? Vou dar para a Rosinha. Mas por que você não dá logo uma rosa aberta? Até eu ter coragem de falar com ela, o botão já estará aberto. Em qual alternativa o termo destacado tem a função de qualificar outra palavra? Veja só. Qual é a classe de palavras que tem a função de qualificar ou de caracterizar ou até de atribuir característica a outra palavra? Nós estamos falando do adjetivo. O adjetivo tem a função de atribuir características ao substantivo. O adjetivo é aquela classe de palavras que se liga ao substantivo. Se você ainda não assistiu, eu tenho aqui no canal uma aula na qual eu explico tudinho sobre adjetivo. Voltemos à questão. Alternativa A. Aonde você vai com esse botão de rosa? Palavra destacada, você. Veja bem, qual é a função da palavra você? Nós aprendemos na minha aula sobre pronomes que a função dessa palavra é a função de um pronome de tratamento. Portanto, não se trata de um adjetivo. Essa não é a alternativa da questão. Vou dar para a Rosinha. Termo destacado, Rosinha. Veja bem, a palavra Rosinha não tem a função de caracterizar ninguém. Na verdade, a palavra Rosinha começa com letra maiúscula, ou seja, é um substantivo próprio. Portanto, essa também não é a alternativa da questão. Alternativa C. Mas por que você não dá logo uma rosa aberta? Termo destacado, aberta. Observe, essa palavrinha que está destacada, ela tem a função de atribuir uma característica à palavra rosa. Ou seja, nesse caso, a palavra aberta está sim fazendo a função de um adjetivo, ou seja, caracterizar ou, como a banca disse, qualificar o substantivo rosa. Por exemplo, poderia ser rosa vermelha, rosa amarela, rosa bonita. Você poderia substituir facilmente o adjetivo. Portanto, essa é a alternativa da questão. Mas vamos corrigir as alternativas D e E. Veja só. Até eu ter coragem. Termo destacado, até. Observe, esse termo jamais poderia fazer a função de adjetivo, já que a função dele é preposição. E eu também tenho aula sobre preposição aqui no canal. Corre lá depois. Alternativa E, de falar com ela. Termo destacado, com, que também tem a função de preposição.
Vamos agora para a segunda questão da banca VUNESP. Veja só. No período quase igual ao horror pelos cães conhecidos ou desconhecidos, cuja lambida fria na intimidade que lhes tenho sido obrigado a conceder, tantas vezes me provoca uma incontrolável repugnância, os termos em destaque, conforme o contexto que determina seus usos, classificam-se respectivamente como: o primeiro termo destacado, conhecidos, observe que ele acompanha um substantivo, a palavra cães. Portanto, essa palavra conhecidos, ela tem a função de qualificar, de atribuir uma característica ao substantivo cães. Portanto, a função dela é de adjetivo. Aqui você já elimina as alternativas B e E. A segunda palavra destacada é a palavra conhecidos. Na verdade, a mesma palavra, só que em outro contexto. Observe que aqui ela não acompanha outra palavra e vem determinada pela preposição de. Nesse caso, a palavra conhecidos acaba assumindo a função de substantivo. Desta forma, você elimina as alternativas A e D, restando apenas a alternativa C. Mas veja só a terceira palavra, a palavra repugnância. Perceba que essa palavra ela está sendo caracterizada pela palavra incontrolável. Poderia ser, por exemplo, uma controlável repugnância, uma leve repugnância. Você sempre poderá substituir o adjetivo. Nesse caso, então, incontrolável funciona como um adjetivo que está caracterizando ou qualificando a palavra repugnância, que aqui funciona como um substantivo. Essa foi então a nossa aula de hoje com correção de exercícios. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você está aprendendo, se você está gostando das aulas, deixe nos comentários também. E comente se você tem sugestões de correção de exercícios. Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.